No mundo antigo, sob o sol forte da Galileia, 10 homens viviam à margem da sociedade, isolados por uma doença terrível, a lepra. Esta não era apenas uma enfermidade da pele, era uma sentença de exclusão. Eles não podiam abraçar suas famílias, trabalhar em suas comunidades ou entrar nos lugares sagrados para adorar. Eram considerados impuros, tanto física quanto espiritualmente. Todos os dias era uma luta pela sobrevivência, uma espera dolorosa por um fim que parecia inevitável. Suas vozes, quando ousavam falar, eram apenas para gritar imundo, imundo, a qualquer um que se aproximasse, um aviso que os mantinha perpetuamente sozinhos. A esperança era um luxo que eles não podiam mais se permitir. Cada nascer do sol trazia a mesma realidade sombria, a mesma dor, a mesma solidão, até que um dia um rumor atravessou o ar, empoeirado. Um homem chamado Jesus de Nazaré estava passando por ali. Este não era um rabi comum. Diziam que ele curava os doentes, dava vista aos cegos e até mesmo acalmava tempestades com uma palavra. Para estes 10 homens, esta era mais do que uma notícia, era uma centelha de esperança no meio da escuridão. Talvez, apenas talvez, este Jesus pudesse fazer o impensável. Poderia ele olhar para eles, os rejeitados, com compaixão em vez de repulsa? A ideia era tão audaciosa que quase não ousavam acreditar. Mas o que eles tinham a perder? Juntos, decidiram arriscar. Reuniram a pouca força que lhes restava e se posicionaram no caminho por onde Jesus passaria. Seus corações batiam forte, uma mistura de medo e uma esperança frágil, mas crescente. Quando viram Jesus se aproximando, acompanhado por uma multidão, eles não hesitaram, mantendo a distância que a lei exigia. Ergueram suas vozes, não com o grito de imundo, mas com um clamor desesperado de fé. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aquele grito ecoou pelo vale, cortando o barulho da multidão. Era um pedido que vinha do fundo de suas almas feridas, um pedido por algo além da cura física. Era um clamor por restauração, por uma nova vida. E Jesus, que sempre ouve o coração dos aflitos, parou. Ele olhou para eles. Aquele olhar não continha julgamento ou nojo, continha amor. Ele não se aproximou para tocá-los, o que seria esperado de um milagre. Em vez disso, ele lhes deu uma ordem simples, mas cheia de poder. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Disse Jesus com um tom encorajador e cheio de esperança. Esta instrução era profundamente significativa. De acordo com a lei judaica, apenas um sacerdote poderia declarar oficialmente que um leproso estava curado e, portanto, limpo, permitindo seu retorno à sociedade. A ordem de Jesus era um teste de fé. Eles ainda estavam leprosos, cobertos de feridas. Não havia nenhuma mudança visível em seus corpos. Eles poderiam ter duvidado, questionado. Como vamos aos sacerdotes assim? Vamos ser expulsos. Mas a fé que os fez clamar por misericórdia agora os impulsionou à obediência. Sem questionar, eles se viraram e começaram a jornada. A decisão de obedecer, mesmo sem ver o resultado, foi o ato de fé que ativou o milagre. Enquanto caminhavam, algo extraordinário começou a acontecer. Talvez um deles tenha olhado para sua mão e notado que as feridas estavam desaparecendo. Talvez outro tenha sentido a força voltar às suas pernas. A pele que era áspera e doente tornou-se lisa e saudável. As marcas da lepra se desvaneceram como sombras ao amanhecer. A cura não foi instantânea no momento da palavra de Jesus, mas aconteceu enquanto iam. Imagine a cena: 10 homens, primeiro caminhando hesitantes, depois apressando o passo, olhando uns para os outros, com espanto
e alegria crescentes. Gritos de incredulidade se transformaram em risos de júbilo. Eles estavam limpos, curados. A sentença de morte havia sido revogada. A vida estava sendo devolvida a eles em cada passo que davam. A alegria era tão imensa que era quase insuportável. Diante deles estava um futuro que eles pensavam ter perdido para sempre. O reencontro com a família, o abraço de um filho, o retorno ao trabalho, a entrada no templo. A alegria era avassaladora, e 9 deles continuaram correndo, impulsionados pela euforia da cura e pela pressa em serem oficialmente declarados limpos. Eles estavam focados no presente que receberam, na bênção da cura. E quem poderia culpá-los? Depois de tanto tempo de sofrimento, a liberdade era uma força irresistível, puxando-os de volta para a vida que lhes foi tirada. Eles seguiram a instrução de Jesus ao pé da letra, correndo para os sacerdotes para validar o milagre e retomar suas vidas. A gratidão certamente estava em seus corações, mas a ação imediata foi buscar a confirmação social e religiosa de sua nova condição. Mas um deles parou. No meio da euforia, algo mais profundo tocou seu coração. Ele olhou para suas mãos limpas, sentiu a pele saudável em seu rosto e percebeu que a cura física era apenas parte do milagre. A verdadeira fonte da sua restauração não estava no templo ou na declaração de um sacerdote. Estava na pessoa que o havia curado. Ele era um samaritano, um estrangeiro, duplamente desprezado pela sociedade judaica, tanto por sua doença quanto por sua origem. E mesmo assim, Jesus o curou sem hesitação. A gratidão transbordou em seu coração de uma forma tão poderosa que ele não pôde continuar seu caminho. Ele precisava voltar. A bênção era maravilhosa, mas o abençoador era mais importante. Ele se virou e correu na direção oposta, de volta para Jesus. Ele não voltou em silêncio. A Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Seu retorno foi uma explosão de louvor e adoração. Ao encontrar Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra aos pés do Mestre, a postura máxima de humildade e gratidão. Ele não tinha palavras suficientes. Então, seu corpo falava por ele. Aquele chão onde seus joelhos e seu rosto tocaram virou um altar sagrado de agradecimento e amor, cheio de boas vibrações. Ele não estava mais preocupado com a validação dos sacerdotes. Sua prioridade era honrar aquele que lhe dera tudo de volta. Naquele momento, aos pés de Jesus, ele encontrou algo ainda maior que a cura física, um relacionamento com o próprio Filho de Deus. Sua gratidão o levou de volta à fonte de toda a bênção. Jesus observou o homem prostrado a seus pés. Então, ele fez uma pergunta com um toque de tristeza em sua voz, uma pergunta que ecoa através dos séculos. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus notou a ausência dos outros. Ele sentiu falta da gratidão deles. Ele não curou os 10 para que apenas um voltasse. Seu coração anseia pela comunhão que a gratidão produz. A cura foi um presente dado a todos, mas apenas um entendeu que o presente era um convite para conhecer o doador. A pergunta de Jesus não era de condenação, mas de anseio. Ele valoriza nosso louvor. Ele se importa quando nos esquecemos de agradecer. Ele nos dá tanto, e o que ele pede em troca é um coração grato. Então, Jesus olhou para o samaritano ainda aos seus pés e disse-lhe palavras que selaram um milagre ainda maior. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Note a diferença. Os 10 foram curados fisicamente, mas a este homem, Jesus declarou
salvação. A palavra grega usada, sozo, significa ser salvo, curado, liberto e tornado completo. Sua gratidão o levou a um nível mais profundo de restauração. Os outros 9 receberam a cura para seus corpos, mas este homem recebeu a cura para sua alma. Ele foi tornado íntegro, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Sua fé, expressa através da obediência inicial e, mais importante, através de sua gratidão extravagante, abriu a porta para a salvação completa. Ele não voltou para casa apenas com o corpo curado, ele voltou para casa com a alma e com um coração novo e um relacionamento eterno. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes recebemos bênçãos de Deus, grandes e pequenas, e na alegria de recebê-las, nos esquecemos de voltar para agradecer? Recebemos a cura, o emprego, a resposta da oração, e simplesmente seguimos em frente com nossas vidas, como os 9 leprosos. A gratidão não é apenas uma boa educação espiritual, é a chave que aprofunda nosso relacionamento com Deus. É o que nos distingue de meros beneficiários de milagres para nos tornarmos amigos íntimos de Jesus. Onde você estaria hoje? Correndo com os 9, focado na bênção, ou voltando com o samaritano para se prostrar aos pés do abençoador? Que possamos sempre escolher o caminho de volta, o caminho da gratidão, pois é nesse caminho que encontramos não apenas a cura, mas a salvação completa. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.